Agora nós vamos para a leitura e explicação dos exercícios. Na última aula, antes das férias, terminamos aqui, aliás, começamos a unidade 6 falando sobre a poética indígena. Então, nós paramos no exercício 16 aqui, ok? E nós vamos para a próxima página, página 56, o exercício 17. E aqui fala assim: em pequenos grupos, leiam um poema motivo de Cecília Meirelles, percebendo a sonoridade e o ritmo desse texto, comparando a Canção Peregrina de Graça Graúna. Então, vocês vão ler aqui o poema 3, motivo, né, de Cecília Meirelles. Aqui nós temos um pouco, né, sobre a escritora Cecília Meirelles, vocês vão ler também. Você vai ler este poema, motivo, e vai compará-lo, né, com o anterior aqui, da página 54, Canção Peregrina de Graça Graúna, tá bom? De Graça Graúna. Então, você vai ler um e o outro e vai fazer uma comparação. Como vocês não estão em grupos, né, reunidos em grupos, você individualmente vai ler e vai fazer essa comparação, ok? 18. O poema motivo pode ser considerado uma canção peregrina? Explique a sua resposta. Se sim, você vai explicar. Se não, você vai explicar a sua resposta. Exercício número 19. E o poema Canção Peregrina poderia ter o título motivo? Por quê? Compare a sua resposta com a de um colega. Então, você vai apenas responder e não há necessidade de fazer comparação, ok? Então, vamos lá. O exercício número 20. O poema a seguir mistura os idiomas português e guarani. O texto foi escrito pela índia poetisa Potiporã. Leia com atenção. Então, vocês vão ler este texto aqui, este poema, tá bom? Que tem a mistura do português com o guarani, certo? Então, vamos para o próximo exercício. O exercício 21 não há necessidade de fazer. O 22 também não, certo? Então, vamos para o 23. O 23 fala assim: os textos indígenas transitam entre a história e a tradição literária oral e de contação de histórias ancestral. Uma das marcas desses textos é a justaposição de ideias. Então, nós vamos entender aqui do lado o que é justaposição. Justaposição ocorre quando há a colocação de dois elementos, pessoas, lugares, ideias, objetos, humores, motivos, emoções, etc., próximo ao outro. Quanto menos parecidos os dois forem, maior será o contraste e mais facilmente as semelhanças e diferenças entre elas se tornarão visíveis. Então, vamos aqui. Letra A. O poema 4 é constituído com justaposição de ideias, a começar pela primeira estrofe. Que ideias estão ali justapostas? Então, quais são essas ideias que estão lá, essas ideias justapostas? Na primeira estrofe, você vai olhar lá no poema 4. Letra B. Ao longo do poema, outras ideias se justapõem. Quais são elas? Então, quais são essas outras ideias que se justapõem aqui, né, dentro do poema? Continuando aqui, exercício número 24. Releia estes versos. Em Yandevá, Yambetu, Remanoxê, Yambetu e Equivoexê. Índio, por que você quer morrer? Por que você quer viver? Então, aqui nós temos a língua guarani, né? Tentei ler aqui com vocês. E o português aqui, a língua nossa falada. Então, letra A. Qual é a relação entre os dois primeiros versos e os dois versos seguintes? Né? Qual é a relação entre os dois primeiros versos e os dois versos seguintes? Então, entre o que está na língua guarani e o que está na língua portuguesa. Então, quais são as relações aí? Letra B. Que significa Yandevá? Qual é a função desse vocativo no poema? Então, você vai tentar ver se consegue responder aí. E no final, né, nos próximos vídeos, estarei fazendo a correção para ver se você conseguiu acertar. 25.
Indique versos que evidenciam a esperança e a resistência, superação indígena. Então, você vai indicar versos que evidenciam, né, a esperança e a resistência, superação indígena. 26. Na sexta estrofe, os 2 últimos versos são compostos por apenas uma palavra. Que efeito de sentido tem versos assim? Então, que efeito de sentido tem esses versos, né, na sexta estrofe, que são os versos são compostos por apenas uma palavra. Então, que efeito de sentido tem? Exercício 27. A reiteração de palavras e ideias é um recurso característico da poesia indígena. Letra A. Qual é a palavra que se repete no primeiro verso na sexta estrofe? Qual é o efeito de sentido dessa repetição? Então, você vai encontrar qual que é essa palavra que está se repetindo e qual é o efeito de sentido que ela tem. E no próximo vídeo darei prosseguimento à leitura dos exercícios.